Olá pessoal, meu nome é Ana Rick e eu sou psicóloga e psicoterapeuta e em uma live ontem me solicitaram falar sobre melhoria na relação a dois. É interessante que muitas vezes o ser humano ele olha mais para o outro do que para si. Quando se pensa em melhoria na relação a dois, é importante que a pessoa olhe muito para si. Porque na medida que eu fico cobrando do outro a mudança, a melhoria, o amadurecimento, a evolução, para que a relação fique bem na minha visão, eu estou deixando de enxergar o meu papel na relação e a minha responsabilidade com as minhas mudanças para ajudar na relação. Então, muitas vezes a pessoa, ela não procura ter ou não tem um olhar para si. Ela predominantemente tem um olhar para o outro. E esse sistema de buscar no outro a solução, muitas vezes, é desgastante para a relação, porque se cria um grau de expectativa muito grande. E a pessoa fica esperando, quando muitas vezes uma mudança, por menor que seja em si, muda e melhora a relação. Então, o princípio da melhoria da relação não está no outro, isoladamente ou exclusivamente. Está em cada pessoa na relação olhar para si, dentro de um contexto de diálogo, alinhar as percepções, alinhar as visões, alinhar as compreensões ou discordâncias, ou desagrados, ou agrados, ou concordâncias, contanto que haja um alinhamento no processo perceptivo. Porque muitas vezes, quando um casal discute, sempre se usa o dedo. Porque você disse isso, porque você fez isso, porque você agiu assim, porque você deixou assim, foi por causa de você, a culpa é sua, e o dedo o tempo todo está para o outro. A pessoa não se enxerga no processo que está vivendo. Porque não existe situação, digamos, problemática de responsabilidade individual. Se os dois estão na relação, tudo é responsabilidade dos dois. Mas, predominantemente, a visão é exclusiva para o outro, de cobrança, de acusação, de punição, de responsabilidade. Quando se a pessoa começar a olhar para ela, ela vai começar a ver que também ela tem responsabilidades, culpas, erros, enganos, quais sejam. E nem por isso é para se punir quando há a constatação. É para nesse processo de percepção e de reconhecimento, parar e pensar no que eu posso mudar para melhorar a relação. Tem uma fábula que conta uma coisa bem interessante. Diz que um homem foi falar com um monge solicitando que determinada pessoa que estava morando com ele, a família, saísse da casa dele, porque ele não aguentava mais a voz da pessoa, ele não suportava mais a voz da pessoa. Então, o monge disse: faça o seguinte, para você não ouvir a voz da pessoa, crie uma galinha. A pessoa disse: como é? Compre uma galinha e comece a criar uma galinha. Então, a pessoa foi, sem muito entender, comprou uma galinha. Mas ainda se sentia incomodado com a outra pessoa, com a forma de agir, com a forma de falar, o tom de voz.
as coisas que fazia. E foi mais uma vez falar com o monge. Disse: monge, a galinha não resolveu. Não suporto a pessoa. O monge disse: faça o seguinte, continue com a galinha. Agora compre um bode e coloque dentro de casa. A pessoa disse: um bode? Ele disse: compre um bode, coloque dentro de casa. Vai melhorar tudo. A pessoa, sem entender direito, comprou o bode. Colocou o bode e ainda assim se incomodava com a pessoa. E mais uma vez foi falar com o monge. O monge disse: faça o seguinte, compre um porco. A pessoa disse: meu local de moradia vai virar uma fazenda. Ele disse: não se preocupe, deixe a galinha, deixe o bode e compre o porco. Ele foi desesperado, comprou um porco logo grande, colocou o porco dentro de casa. Quando ele acordava, era sujeira de galinha, sujeira de bode, era sujeira de porco para todo lado. Comida de galinha, comida de bode, comida de porco para todo lado. Aquela agonia, era galinha cacarejando, bode berrando, porco fazendo seu som também. E aquela barulheira dentro de casa que ele não conseguia mais ouvir ninguém da família, nem a pessoa que ele não gostava, na visão dele. E ele disse: vou falar com o monge, eu não aguento. Chegou para o monge, disse: monge, pelo amor de Deus, eu vou ficar louco. Porque olha, barulho da galinha, barulho do bode, barulho do porco. Eu não consigo nem ouvir as pessoas. Eu estou desesperado. O monge disse: faça o seguinte, vá para casa, pegue o porco, o bode e a galinha, tire imediatamente de dentro de casa e coloque no local adequado. No chiqueiro, sei lá onde, no puleiro, no cercado, coloque tudo de uma vez lá. Limpe toda a sua casa e volte para dentro de casa. E vamos ver agora a solução. Então ele chegou em casa agoniado, porque ele queria tirar tudo. Então ele tirou a galinha, tirou o bode, tirou o porco, cada um no seu local, colocou comida, água e foi limpar a casa, Quando ele estava limpando a casa, ele começou a observar que aquela pessoa que ele não gostava estava ajudando ele. E que aquela pessoa perguntava: você precisa mais de quê? Ele começou a ouvir a voz da pessoa diferente. Ele começou a perceber que a pessoa não incomodava. A pessoa ajudava. E ele começou a perceber que ele era quem precisava mudar. Não era a pessoa necessariamente. Ele precisava mudar a percepção que tinha da pessoa. E foi aí que ele se deu conta que ele mudando, a relação melhorava. E isso é com todo mundo, minha gente. Às vezes cobra do outro, cobra do outro, cobra do outro, cobra do outro, quando a questão está em você, com você. E a melhoria deve começar por você, para que o seu relacionamento a dois seja saudável, sadio, respeitoso e duradouro. Gratidão imensa, namastê, Deus que há em mim, saúde Deus que há em você.